Para o pessoal que está chegando, que não me conhece, eu vou adiantar aí as coisas. Meu nome é Ramiro, sou médico veterinário, formado em Belém do Pará, onde a Ellen também se formou. E ao longo da minha formação, eu sempre quis trabalhar com animal silvestre. A minha paixão sempre foi animal silvestre, entrei a graduação. E aí hoje, na verdade, é um bate-papo que foi improvisado, mas é fácil a gente falar sobre o que a gente gosta, o que a gente vive, então é bem tranquilo. Quando eu entrei na graduação, pessoal, eu tive uma coisa assim, eu sempre quis trabalhar com animal silvestre, sempre, a minha vida inteira. Foi a minha única coisa que eu sempre tive certeza. E na minha graduação eu cometi falhas e acertos. E aí, na verdade, nessa hora eu vim compartilhar com vocês sobre essas falhas e os acertos, para que todo mundo possa aí aproveitar e não cometer os mesmos erros que eu, ou se quiser, escolha. Primeiro passo: quem trabalha com animal silvestre geralmente é apaixonado por animal silvestre. Ama acima de tudo, gosta demais sobre animal silvestre. E acaba que com isso ele tem o costume de sempre querer fazer estágio na área qual área? Animal silvestre. E cara, isso é excelente, porque na verdade a gente tem na área de animal silvestre uma grande diferença, que são as particularidades, as muitas espécies que a gente trabalha. Mas da mesma forma a gente tem que tomar muito cuidado, porque eu sei que está indo o pessoal da biologia que veio junto aí, está vindo junto, mas isso serve também para biologia, serve para veterinária, para zootecnia. Quando a gente ama o que faz, a gente tem a mania de querer fazer muito estágio só na área de animal selvagem. E isso também pode ter um lado ruim da coisa, porque quando a gente trabalha com animal silvestre, a gente... Quem é o colombiano aí? Gustavo. Ó, o Dutra. Cara, que massa. Quando a gente trabalha com animal silvestre, a gente ama o que faz. E aí, por amor ao que faz, a gente quer fazer muito estágio. Só que assim, vocês têm que entender que a gente trabalha com muitas espécies diferentes. Então, o primeiro passo, na graduação, vocês têm que fazer o estágio com a maior diversidade de espécies possíveis. Fazer estágio na clínica de pequenos animais, na anestesia, na clínica de grandes animais, na área de inspeção, porque a nossa área de animal silvestre ela é muito especial, é muito ampla. Vamos colocar lá. Eu tenho uma anta, eu preciso trabalhar com uma anta. Beleza, um animal está doente. Eu vou tratar ele com a mesma metodologia que eu vou tratar um cavalo. Com similaridade, na verdade, não com a mesma metodologia. Quando você pensa que vai tratar, por exemplo, de um bovino, um kudu. Um bovino, um kudu é a clínica de grandes animais, é a clínica de bovinos. Então, assim, é importante, na verdade, em todas as áreas, a gente sempre estudar bastante e se dedicar. Durante a minha graduação, eu fiz muito estágio com animal silvestre. E comei bola, não fiz tanto estágio com a área de pequenos animais. E com o passar do tempo, cara, isso aí não teve jeito, tive que estudar muito, me dedicar para aproveitar, na verdade, o conhecimento de pequenos, é o que a gente usa muito na rotina. A gente usa, por exemplo, cálculo de dose muito semelhante, cálculo de fluidoterapia, né, não de dose. A gente usa, por exemplo, a parte de ortopedia, bem semelhante. E a grande diferença entre o animal silvestre e o animal doméstico, na verdade, são as particularidades. Muito importante a gente pensar sempre em fisiopatologia do estresse, a particularidade sobre anatomia. Então, assim, é extremamente importante a gente ter todas as áreas. Eu fui médico veterinário do Zoológico do Rio de Janeiro, já fui residente no Zoológico de Sorocaba, já trabalhei no Parque Ecológico do Tietê, e vou dizer para vocês que é muito importante a gente ter, na verdade, essa diversidade, a gente sempre, na verdade, aprender de tudo, porque quando chega no zoológico, somos nós, o veterinário ou o responsável técnico de lá, que vai junto com os outros profissionais do zoológico, que são bastantes, são vários zootecnistas, biólogos e afins, e juntos a gente vai ter cuidado sobre a questão do como o produto, como que o alimento chega, a parte de estocagem do alimento. A gente se preocupa com a questão do biotério, o bem-estar dos animais de biotério. Então, assim, é importante a gente conhecer, e durante a nossa graduação, aprender de tudo mesmo. Anestesia, quantos animais a gente anestesia no dia a dia? Animal silvestre é extremamente comum a gente anestesiar. Então, por isso é importante também que a gente, na verdade, saiba bem sobre anestesia, para oferecer uma anestesia segura para o paciente e também adequada para o procedimento, sem grandes exageros.
Quando eu formei, eu tive uma grande dúvida. Aí que é o que eu resolvi a gente falar hoje. Por exemplo, o Matheus formou hoje. O Matheus está formando, na verdade, o Matheus e o Felipe formaram agora esses dias. Beleza, quais são os próximos passos dele? Você escuta muitas pessoas falar sobre graduação, sobre a pós-graduação, que aí poderiam ser... pode ser tipo várias pós-graduações que tem, não vou ficar citando o nome, mas existem várias e de muita qualidade. Existe a opção da residência, existe a opção do mestrado e doutorado da área acadêmica. Bom, de cada um, falar um pouquinho de cada um. Depende muito do seu perfil e o que você quer fazer. Por exemplo, quando eu formei, na minha graduação, até hoje, passado 10 anos de formado, a gente escuta muito a mesma conversa. Que a gente também conversa no mesmo fato, que muitas faculdades não têm a área de animal silvestre como uma disciplina obrigatória e nem eletiva. E aí a pessoa forma, ela fica muito insegura de como que ela vai trabalhar. Então, assim, a residência, ela é uma experiência sensacional. A experiência da residência, ela é muito boa. Foi muito boa para mim, porque mesmo quando eu formei, o tempo que eu tive de residência, que foram 2 anos, eu fiz a residência no Zoológico de Sorocaba, é uma parceria entre o Zoológico de Sorocaba e a Unesp de Botucatu. E assim, esses 2 anos que você sai da graduação, são 2 anos que, na verdade, na residência, ela te dá uma base prática e teórica muito bom. O meu tutor foi o Rodrigo Teixeira, que falou com a gente semana passada. O cara tem muita experiência prática, é o cara que ajuda muito nessa questão da dúvida, de que medicamento você vai puxar. Beleza, você sabe a teoria, você fez um monte de estágio, mas a dose fala lá que a dose de ketamina para você anestesiar o animal varia, sei lá, de 10 a 30. Qual é a dose que você usa? E do antibiótico? Qual é a dose do antibiótico que você vai usar? Então, mesmo que você leia, você tenha feito estágio, você fica muito na dúvida. Então, a residência, ela é muito boa por isso, porque você tem a oportunidade de estar em uma instituição, e essa instituição, ela geralmente tem uma rotina grande, e quanto maior a rotina, muito melhor para a gente. E com isso, você vai ter o suporte de um profissional por trás te dando apoio nas dúvidas que você tem sobre medicamento, qual medicamento escolher, qual protocolo anestésico. Então, assim, a residência ela é muito boa para ela te dar uma experiência muito grande. O que você demoraria trabalhando muitas vezes alguns anos para adquirir experiência, a residência ela geralmente catalisa. E na época que eu fiz a residência, que não faz tanto tempo assim, vocês veem que eu sou novo, mas existiam muito poucas ao Bahia. Existiam muitas poucas opções, poucas opções. A gente tinha na época o Zoológico de Sorocaba, o Zoológico de São Paulo, e eu acho que na época tinha a PUC do Paraná. Passado um tempo, abriu e muitas universidades elas têm por aí. Então, assim, hoje a gente tem, na verdade, várias universidades do Brasil inteiro que têm a residência. Qual é a vantagem? Onde escolher? Cara, primeiro, como o Rodrigo falou, você escolhe a residência. Qual é a melhor residência? A que você passa. Porque se você não passar em nenhuma, não tem como você fazer residência. Então, assim, qual é a melhor? A que você consegue passar. Aí agora, dentre as que tem, cada uma tem um perfil diferente. Quem faz residência na área por exemplo, de zoológico, trabalha muito com a parte de manejo. Muito com a parte de manejo, anestesia. Quando você vai para a parte, por exemplo, de uma instituição como a Unesp, eu posso falar do que eu tenho propriedade. A vantagem da gente fala sobre o que eu tenho mais afinidade. Mais afinidade não, que eu tenho mais... faz parte da minha rotina. Então eu posso falar da Unesp de Botucatu. A Unesp de Botucatu é uma instituição excelente, que tem uma rotina absurdamente alta na área de animal silvestre, focado para o recebimento de animais e atendimento de proprietário. Nas instituições de ensino, nos locais onde tem universidade, é muito legal que você tenha um contato com um professor também. Porque você tem a dúvida, por exemplo, sobre neurologia, você encontra o professor para te dar um apoio. Você encontra um professor para te dar uma dúvida sobre anestesia, sobre cirurgia. Então, tudo isso é muito importante às universidades, né? A residência na universidade ela é muito boa. Mas existe, na verdade, outras opções. Então, existem dezenas de instituições aí que fazem. Como o pessoal falou, o Rodrigo falou, na verdade, aqui você passar, tá show de bola. Mas existe, na verdade, algumas residências aí que
elas são mais tradicionais. Na época que eu passei em Botucatu, em Sorocaba, eu fui o 4º residente da história de Sorocaba. Tinha o Fabrício, a Juliana, a Mariana, depois fui eu. E hoje, na verdade, entrava um residente por ano. Hoje, a gente tem, na verdade, aproximadamente ali em Botucatu, 8 residentes entrando por ano. Então, tipo, é muita gente. Já na verdade, quando você vai escolher, o que você quer? Formou? Cara, residência eu super recomendo para todo mundo, assim. Quem puder passar, quem puder estudar, se focar e passar, cara, é muito gratificante, é muito bom. É o ano que já dou a dica para quem já é residente ou quem vai ser, fique tranquilo, que a partir do mês de agosto do seu 2º ano do residente, você vai odiar aquele lugar. Porque você trabalha tanto, você se dedica tanto, você dá tanto sangue, que chega no final, a gente brinca que é a síndrome do R2. A síndrome do R2, em todas as residências, pergunte para os amigos de vocês, de clínica de pequeno, cirurgia e tudo mais, chega o segundo ano, você, na verdade, tem que tomar muito passiflora, que começa, na verdade, a ficar muito puxado, você fica muito cansado, você sabe que vai embora, e aí você começa a ficar preocupado procurando emprego. Então, na parte da residência, isso é muito, muito comum. Você estudou em casa para entrar ou fez algum cursinho? Na época que eu fiz a residência, cara, não tinha quase nada de cursos, quase nada de cursos preparatórios, de material, para vocês terem noção. Uma apostila que eu estudei que foi muito boa, que me ajudou muito, foi uma apostila que é do professor Parralli, de 83. Então, assim, na época que eu prestei, aquela apostila já tinha uns 20 anos, mais ou menos. E mesmo assim foi muito boa. Ele era muito sucinto e dava um passo a passo do que você teria que estudar, das principais ocorrências que tem lá em cada grupo. Então ele foi muito bom. Na época só existia o Tratado 1, a primeira edição, ele tinha acabado de ser lançado. E assim, cara, eu fiquei devorando o tratado. Eu tenho o tratado assim como de estimação, na verdade, porque eu li ele várias vezes, vários capítulos. Então, o Tratado 1 foi muito bom. Eu continuo lendo o Tratado 1, eu gosto muito, mas hoje a gente tem muitas opções. Em relação a curso, hoje em dia, tem bastante, tem muitos profissionais capacitados, é muito bacana mesmo. O Dutra, é o Dutra mesmo que está aqui? É o Dutra. O Dutra é sensacional. Cara, na área da residência, eu acho que ela é muito boa, eu super recomendo. Existe, na verdade, é uma experiência única, cara. É sensacional, é uma vida assim que existe antes e depois. E é uma época que a gente estuda muito, trabalha muito, mas festeja bastante também. Então, assim, é uma área que, na época que você tem muita amizade com os seus compatriotas lá de residência, você bebe bastante, para quem gosta, né? Festeja bastante. O pessoal de Botucatu vai muito para cachoeira. Então, assim, a residência, cara, é sensacional. Assim, eu só tenho a agradecer por ter feito residência. Ela mudou bastante. Na residência eu tive a oportunidade de conhecer pessoas excepcionais, como o Dutra, como o Rodrigo Teixeira, como o Adalto, o professor Carlinhos, até o Bruno Petri aí, o Bahia, ele também, eu conheci ele por conta da residência. Então, assim, para mim foi o antes e depois. A experiência, pessoal, eu sou de Belém do Pará, formado na UFRA. Em 2 anos de experiência, cara, eu anestesiei tigre, urso, leão, várias espécies de aves, vários projetos de pesquisa que eu participei. Então, colho frutos isso em melhoras do currículo. Cara, coisas assim, tipo uma experiência que dificilmente eu teria tão rápido, porque inclusive eu não conseguiria ter acesso a esses animais. Então, assim, a residência é muito boa, foi muito legal mesmo. Eu super gostei mesmo, gostei da época da residência. E o meu perfil qual é? Meu perfil é muito prático, eu gosto de coisas práticas, eu gosto de resolver problema. Então, com a residência, eu tive a oportunidade de amadurecer e aprender muito.
E a partir daí, quando terminou a residência, eu resolvi trabalhar um pouquinho, porque a síndrome do R2, você fica louco, você quer ir embora de qualquer jeito de onde você está, não importa o quanto bom seja. Depois, você vem aqui e sente saudade e quer voltar para a residência lá, sempre tem o saudosismo. E quando você forma, você tem que ver o seu perfil. Existe muita gente que gosta da área de pesquisa, desde sempre. Uma coisa muito legal, se vocês querem fazer residência ou mestrado também, cara, procura dentro da instituição de vocês fazerem programas de iniciação científica, principalmente, cara, conta muito para currículo, muito estágio. Quanto mais estágio, melhor em todas as áreas. Tentar publicar pelo menos resumos, sabe? Isso aí, cara, é muito importante. Tanto para vocês entrarem na prova da residência, que geralmente tem prova de títulos, quanto para vocês tentarem futuramente um mestrado ou um doutorado. Então, cara, não deixa... Aí o pessoal reclama muito. O Dutra aí vai estar aí para compartilhar, que está há bastante tempo aí. O pessoal sempre fala o quê? Assim, mas na minha faculdade não tem área de animal silvestre, na minha faculdade não tem grupos de estudo, na minha faculdade, cara, problema todo mundo tem. Então, assim, nosso problema, nossa profissão é resolver problema. E resolvendo o problema qual é? Beleza, não tem um grupo de estudo? Cria. Você não tem lá, por exemplo, uma área de animal silvestre? Beleza, faz estágio na cirurgia de pequeno, anestésio de pequenos, em tudo que você puder. E nas suas férias, vocês tentam fazer ali estágio de férias. Eu sei que hoje em dia está muito mais difícil fazer estágio de férias, são pouquíssimas as instituições que dão essa oportunidade para o estudante, mas existe. Então, assim, tem que correr atrás. O Portal da Fauna, ele tem um compromisso, na verdade, da gente aos pouquinhos vai aprender mais sobre o uso até mesmo das tecnologias, vamos fazer parcerias e no futuro as empresas que tiverem a oportunidade de fazer estágio, de oferecer o estágio, a gente quer divulgar pelo portal, justamente tentar fazer essa comunicação entre as duas instituições. Entre quem precisa fazer estágio e a gente vai conversando com algumas instituições para tentar fazer essa comunicação. É um dos nossos objetivos. Mas, para a gente não se perder, mestrado ou residência? Cara, na boa, eu recomendo vocês fazerem a residência independente da área que vocês atuem, de modo geral. A residência, ela te amadurece muito como profissional e como pessoa. Você tem uma experiência, você sai de um momento que você tinha só a responsabilidade de passar e agora você é responsável pela vida de vários e vários e vários animais. Então, eu recomendo demais vocês fazerem a residência quando for possível. Beleza, eu quero fazer o mestrado. O mestrado ele tem hoje em dia duas opções. Existe, na verdade, o mestrado que é o mestrado acadêmico, que é o tradicional, e tem o mestrado profissionalizante. Que eu conheça, e aí vocês todos podem dar opinião aí se vocês souberem, mas de mestrado profissionalizante na área de animal silvestre, eu só conheço pela UFSCar, com parceria com o Zoológico de São Paulo. Qual a diferença entre as duas formas de mestrado, o profissionalizante e o normal, digamos, tradicional? É que no profissionalizante ele tem um foco mais na prática, ele tem, na verdade, um foco muito mais, não é tão acadêmico, desculpa, ele é muito focado na prática. Então, é muito comum na área de medicina humana, enfermeiro, fazer mestrado profissionalizante. Ou seja, é a pessoa estudar, mas praticar muito também. Já no mestrado acadêmico, que é o que eu fiz, na verdade, é um mestrado onde você vai desenvolver um projeto. E esse projeto ele vai de acordo com o seu orientador ou com você, vocês vão conversando, vão descobrindo e você vai fazer uma pesquisa. E essa pesquisa pode ser mais ou menos complexa, depende muito da área que você atua. O mestrado, pessoal, é mais focado para quem tem o objetivo de dar aula, de virar professor ou pesquisador. Eu vou beber uma água aqui. Então, o que acontece? No mestrado, quando você vai fazer um mestrado, concordo com o Dutra aí, cara, assim, aprenda, vamos para a prática antes de ir para o mestrado. Até para que
quando vocês vão fazer o projeto do mestrado depois de uma residência, ou depois de você ter uma experiência, pode ser profissional também trabalhando, a vantagem é que você está mais amadurecido, você já sabe mais o que você quer, já sabe ter melhor os seus objetivos definidos, e isso é muito importante. Durante o mestrado, o prazo dele varia entre 12 e 24 meses. Cara, o Rai Gracia, cara, se você não passou na residência, varia muito das tuas condições financeiras. Às vezes você consegue trabalhar, você vai ganhar experiência ali. Não que a residência seja a única coisa, sabe? Existem muitos profissionais fenomenais que não fizeram residência. Mas eu super recomendo para quem tem oportunidade. Então, assim, eu acho que vale a pena, assim, investir. Eu acho que é um tempo que você passa ali um ano, mais ou menos, sem estar no mestrado, na residência, mas você pode ganhar experiência de outras formas. Estudando, fazendo cursos, você pode estar trabalhando, e isso vai te amadurecer, inclusive, para a própria prova da residência futuramente. E hoje, na verdade, vai guardando dinheiro, porque, pessoal, é caro pra caramba fazer prova, você viajar, se deslocar, pagar hospedagem, é bem carinho assim. Então, aproveita esse ano para guardar dinheiro. No mestrado, pessoal, o mestrado ele tem, na verdade, um cunho mais acadêmico. Você desenvolve um projeto lá, assiste aula, são aulas mais específicas e vai para a questão tipo de escrever uma tese. O doutorado, da mesma forma. O doutorado você vai fazer um projeto, só que ele tem que ser inédito. Então, assim, normalmente mestrado e doutorado é mais para quem está estudando. Agora, a pós-graduação, então, é exatamente isso que eu ia falar. A pós-graduação, que seria, na verdade, essas empresas que fazem, elas são muito legais. Eu gosto bastante, tem algumas pós-graduações que elas são bem específicas. Tem uma que foi lançada agora sobre fazer uma pós-graduação que é com clínica de pets não convencionais. Eu conheço alguns professores de lá, todos são excelentes. Puta, tipo, eu conheço de lá, que eu vi lá na programação, o Bob, o Rabelo, pô, um pessoal super gente boa, e é focado para atender os animais, os pets não convencionais, essa específica. Existem outras instituições que fazem de uma forma mais generalista. Você tem animais tanto de animal silvestre, animais exóticos e os pets não convencionais. Então, assim, se você, por exemplo, não passou numa residência e se você tem condições financeiras, fazer uma pós na área de qualquer uma dessas daí, eu acho que super vale a pena. Tem algumas pós que são bem difundidas pelo Brasil aí e são muito boas. Elas te dão uma base teórica e dão uma base prática também. Das pós-graduações, pessoal, que complica às vezes a questão financeira, né? No mestrado, no doutorado, muitas vezes você tem uma bolsa, né? Que não é aquelas Coca-Cola, mas tipo, já ajuda. Uma bolsa de mestrado hoje pela CAPES ela é em torno de R$ 1.500 e a do doutorado ela é de R$ 2.200. Pela FAPESP, que é do estado de São Paulo, mas tem as regiões, elas têm valores que podem ser maiores ou menores. Então, assim, eu fiz a residência, depois da residência eu fiz o mestrado, durante o mestrado eu fiz uma pós, que foi a pós Strict Sensus, que é a pós que eu fiz de odontologia veterinária lá na USP. Me ajudou bastante. Deixa eu ler aqui, algum conselho para quem pretende prestar prova de residência na área? Como fontes de estudo? Sim, eu continuo gostando dessa apostilazinha do Parhalli. Ela é bem velhinha assim, mas é muito legal essa apostila. Muitas pessoas têm ela, tem uma cópia dela. Ela é muito boa. Eu gosto bastante por ela. Você se guia por essa apostila para saber as principais doenças e vai estudar pelo tratado. E aí, assim, eu gosto muito do tratado 1, que ele, na verdade, é uma forma mais sucinta. O tratado 2 ele é mais específico ainda, então ele é mais aprofundado sobre cada tema. Então, assim, eu acho que você teria dar uma lida primeiro nas apostilas, essa apostila do Parhalli é muito boa. Depois você dá uma lida sobre aqueles assuntos no tratado 1 e depois você lê o tratado 2. Pessoal, é bem assim, tem que estudar bastante mesmo assim e varia muito conforme o local.
Então, na verdade, assim, por ser uma apostila de PDF que tem a autoria, que é o professor Parrali lá, eu não sei se eu posso disponibilizar. Então, assim, tem que ver com alguém que tenha lá. Eu tinha a cópia física dela, mas também nessas mudanças que eu tenho, que eu mudei de cidade, eu não tenho mais a apostila. Mas mais dúvidas aí? Ninguém? Que vocês têm mais alguma dúvida? Ó, a gente... Pessoal, as provas variam muito. Prova MEC, que é a prova que tem agora lançado, é muito bom o salário. O salário da prova MEC, da Bolsa MEC de residência está melhor que do doutorado. Hoje, a Bolsa MEC é R$ 3.300 da residência, com desconto ela fica 3 mil. Então ela fica 3 mil reais de bolsa líquido. Cara, você acabou de sair da faculdade, agora você está ganhando 3 mil. Então, assim, eu acho show de bola. E algumas universidades, como que é o processo seletivo? Varia. O processo seletivo ele varia conforme a instituição. Cada instituição tem alguma particularidade. Geralmente é uma prova teórica primeiro. Essa prova teórica, geralmente, ela é de múltipla escolha. Depende da instituição, ela pode ser, na verdade, bem generalista de todas as áreas. E outras instituições são mais específicas. E aí, nessas mais específicas, é só a área de Silvestre. Mas muitas instituições, por serem MEC, elas têm uma questão que vai de inspeção, saúde pública, clínica de pequeno, cirurgia de pequeno, é bem generalista. Você passou dessa primeira fase, geralmente tem uma segunda fase, que é uma prova prática. Aí a prova prática varia conforme a instituição. De modo geral, eles fazem, na verdade, eles trabalham com as principais ocorrências, que são contenção física, cálculo de dose, montar dardo, avaliação radiográfica e avaliação de imagem de necrópsia. Então, assim, geralmente são essas etapas. E daí, depois disso aí, com essas etapas, aí tem geralmente uma entrevista e análise de currículo. E nessa hora da análise do currículo, se você não pegar e não tiver um currículo bom mesmo, assim, pessoal, fica para trás. Eu tive muita sorte, assim, porque eu vou dizer para vocês, quando eu prestei a prova, daí vale lembrar, eu prestei a prova da residência, tinha uma galera que tinha feito estágio no zoológico de San Diego. E San Diego é meu sonho, um dia conhecer lá. Então, assim, eu cheguei lá, era de Belém do Pará, e é um mito também, pessoal. Fala-se muito que na prova de residência só passa se você fizer estágio naquele local. Isso, pessoal, se existe, eu desconheço. Não tem isso. Geralmente você passa quem se saiu melhor na prova. Não tem isso. Tira esse medo. Muita gente tem medo sobre isso. Não é uma realidade, salvo algum lugar que eu desconheço que exista. Então, assim, mesmo a capacidade lá de síntese e fazer a prova se dar bem. Então, assim, tinha muita gente que fazia estágio de fora. Tipo, galera fazendo estágio fora do país, e eu vim de Belém do Pará, cara. Tipo, vou tomar pau desse pessoal aqui. Todo mundo se conhecia. Aí, na minha época, tinha essa história que só passava quem tinha feito estágio lá. E, na verdade, não foi verdade. Eu passei, fiquei em primeiro lugar, só tinha uma vaga. Então, eu fiquei muito feliz. Então, assim, foi muito bom mesmo. Dei sorte lá por ter passado, graças a Deus. Mas o currículo foi um diferencial. A diferença de ponto entre a minha pontuação e do segundo colocado foi bem pouquinho. O que eu tinha no meu currículo? Muito estágio. Eu fiquei 5 anos de graduação sem férias, fazendo férias assim, pessoal. Eu amo o que eu faço, eu amo de paixão mesmo, assim. Conversar com vocês, para mim, faz parte das minhas paixões, dos meus hobbies. Então, assim, eu tirava férias e ia fazer estágio. Então eu tirava férias, eu fui para o Tamar, tirava férias, fui para a UNB, tirava férias. Então, em vez de eu viajar para ficar gastando dinheiro à toa, eu festava com os estagiários parceiros lá e aprendia muita coisa nova. Então, eu conheci muita gente a partir daí. Então, eu tinha muito estágio, tinha publicação, resumo de congresso. Iniciação científica eu não tinha, mas conta muito hoje em dia. Então, se vocês não tenham, corram atrás disso, que é muito importante. Deixa eu ler aqui as perguntas do Matheus. Em resumo, salvo em situações de experiência e tal, uma pós para quem quer clínica é melhor a opção? Se a pessoa ela quer já trabalhar, como existe em cidade grande, como o caso do Matheus, que eu conheço ele, foi meu estagiário lá no Rio, ele tem muita experiência e quer, na verdade, já trabalhar. Então, beleza, não quer fazer mestrado, nem doutorado, nada disso, quer nesse momento trabalhar. Eu acho que vale muito a pena fazer uma pós, sim,
você pode fazer a residência, são focos diferentes, depende da instituição que você estuda. Por exemplo, se você quer trabalhar com clínica de pets não convencionais, vai para um zoológico, assim, você vai aprender muita coisa, mas a experiência numa pós, eu acho que ela vale mais a pena nesses casos. E ainda mais essas pós, hoje em dia, que são mais específicas, de pets não convencionais. Qual a principal dica que tu dá para a prova teórica? Cara, é muito diversificada. Eu já dei aula e eu pegava provas de residência de vários locais. E ia vendo as perguntas para ter uma noção do que estava acontecendo. De modo geral, não dá para saber, não tem padrão. Assim, a prova varia conforme a instituição. Eu não gosto das instituições, das provas que a pessoa troca o A pelo B e considera certo ou errado. Então, tipo, coloca uma frase toda certa e tira uma palavra lá. Eu não gosto desse tipo de prova. Eu acho que ela não... Assim, é mais difícil para mim memorizar sutilezas. Eu acho que, mas assim, é prova, né, pessoal? Cada instituição, ela faz o jeito que ela prefere elaborar. Mas eu não gosto disso e acontece com frequência. Mestrado profissionalizante, por ter mais prática, compensa para quem não tem interesse em dar aula? Olha, eu conheço algumas pessoas que fizeram mestrado profissionalizante e essas pessoas gostaram bastante. Para você que não quer dar aula, eu recomendo a residência mesmo. Assim, eu sou defensor da residência a todo custo, né? Mas assim, eu acho que a residência vale muito a pena. O mestrado profissionalizante, você tem que fazer um projeto também, tá? Tem que assistir aula e fazer um projeto também. Nesse caso, para ti, Tati, Tânia. Ah, Tânia? É a Tânia? Ah, é a Tânia. Eu recomendo, na verdade, o pessoal fazer residência e fazer uma pós. E, cara, cair no mundo aí estudando, porque tem que estudar bastante, o relato de caso ajuda muito mesmo. Lembra que a prova teórica tem questões do SUS. Então, é exatamente isso, conforme a instituição. Então, algumas instituições, elas não têm prova de SUS, mas mesmo residência, mas outras têm. Então, assim, você tem que ler o edital. E é muito comum, pessoal, não ter disponibilizado o edital. O edital não, as provas passadas. Poucas instituições liberam, pelo menos que eu tenha visto, poucas instituições liberam as provas passadas. Não reprovar na faculdade, o Dutra deu essa dica, isso é bem importante, geralmente pesa contra quem reprova. Então, assim, tem faculdades que a pessoa não dá muita bola e reprova, e na prova da residência, geralmente eles contam no currículo de uma forma negativa você ter reprovado na faculdade. A residência MEC tem SUS, mas, Ellen, tem alguns lugares que eu já vi que não tem SUS, viu? Não sei se é um padrão ou se ainda estão se adaptando, mas de fato você tem que estudar o SUS. E para o SUS, hoje em dia, tem uns cursos online também que vai ajudar. Como montar um currículo bom? Eu vou repetir um pouco o que o Rodrigo falou na semana passada. Cara, Congresso, a Bravas e a ZAB, que era a antiga SZB. A ZAB, que é a Associação de Zoológicos e Aquários do Brasil, é no começo do ano, no primeiro semestre, e a Bravas é no segundo semestre. Vou liberar para você, vou falar para vocês aqui agora, em primeira mão, a gente está planejando fazer um curso, fazer um congresso online do Portal da Fauna, mas ainda sem detalhes de data e palestrantes. Mas é óbvio que o Dutra já está olhando aí, ele já é um convidado ilustríssimo se ele aceitar. Deixa eu ver aqui, o que mais que tem. FAPESP não está funcionando, mais quem reprova. Isso é verdade. É muito... E até a FAPESP, projetos da FAPESP estão bem difíceis hoje em dia. Já tem o primeiro inscrito. Ó, o Dutra, então. O Dutra ele podia escrever aí que ele vai topar, que ele já fica com um compromisso já, para todo mundo ver já que ele vai participar. Mais dúvida, pessoal? Nenhuma dúvida? De boa? Pessoal, então vamos lá resumir o que a gente falou hoje lá. Primeiro, na área de medicina veterinária, experiência conta muito, a residência conta bastante. Eu, depois de 10 anos de residência, pessoal, eu falo para vocês, eu ainda colho os frutos daquela residência, porque na verdade a residência ela é muito importante e ela pesa muito no meu currículo. Então é um grande diferencial a residência, na verdade. Eu particularmente sou um defensor da residência, acho muito bom. E vou falar mais para vocês. Eu acompanhei
muitos residentes. Eu conheço quase todos os residentes que passaram pelo Zoológico de Sorocaba e pela Unesp de Botucatu. E é muito legal você ver a evolução da pessoa no primeiro dia que ela entra e 2 anos depois. É muito legal o quanto muda a pessoa, as dúvidas que ela tinha. Então ela tinha muita dúvida, muita insegurança, isso muda muito. Então eu sou o defensor da residência. O mestrado, para quem gosta da área de pesquisa, ela é bem legal. Mestrado, doutorado, eu super gosto também e a residência foi muito bom até por escolha do meu projeto. Porque tive uma vivência muito grande, eu busquei pesquisas que tivessem correlação com a prática. E durante a residência, durante o mestrado, eu sentia falta de eu vi algumas áreas que poderiam ser diferentes e eu fiz uma outra pós, que foi uma pós de odontologia na USP. Animal silvestre, pessoal, a gente atende muito animal de cativeiro, tanto animal de cativeiro quanto, na verdade a gente fala animais sob cuidados humanos, quanto animais de vida livre que chegam. Muitos têm fraturas dentárias, cálculos e vários tipos de lesões orais. Então, a odontologia para mim ela foi uma área que eu me identifiquei bastante e hoje em dia eu trabalho bastante com odontologia. A área da anestésio é muito importante também, se vocês querem trabalhar com silvestre. Muitas vezes a pessoa gosta de pequeno e gosta de silvestre. Beleza. Dependendo da área, pessoal, o pessoal vai trabalhar com clínica de pequenos, com anestesia, com cirurgia e também acaba atuando com animal silvestre, porque quando eu preciso anestesiar um paciente de risco ou fazer uma cirurgia, eu geralmente chamo um colega que tem mais experiência naquela área, porque ele tem mais habilidade, faz aquele. Então, eu sei operar, sei fazer uma osteossíntese, mas uma pessoa que faz osteossíntese todo dia em pequenos, ele tem muito mais habilidade de fazer mais rápido que eu. Então, eu prefiro chamar um colega para ajudar e fazer a cirurgia. Então, assim, o veterinário de animal silvestre, eu brinco, e aí vocês me corrigem se eu estiver errado, mas eu brinco que estuda tudo e não sabe nada. Porque a gente estuda tantas coisas e a gente não é especialista em nada, na verdade. Então, o que a gente faz? A gente vai estudando todos os assuntos, mas a gente sempre recorre para um amigo que está ali do lado, sempre com apoio. A gente trabalha muito em parceria. Acompanhar a Odonto no app foi incrível, porque é algo que não é visto em animais silvestres, principalmente em animais tão diferentes. O Matheus teve a oportunidade de participar de alguns procedimentos cirúrgicos comigo lá e é muito legal. Assim, é muito importante. Uma coisa que eu digo para vocês também é que na Odonto, pelo menos, você vê uma diferença muito grande no comportamento do animal antes e após o procedimento. Foi muito bacana isso aí. Mais alguma dúvida, pessoal? Pessoal, a ideia na verdade é ser uma conversa bem descontraída, bem de boa mesmo. No futuro, essas pessoas, por exemplo, como a Ellen, o Matheus, o Dutra e a Elisa que passou por aqui. Então a gente vai trazer essas pessoas para conversarem e trazer a experiência e tirar dúvida com vocês. Sempre com o intuito que a gente sempre tem dificuldade de trocar uma ideia com alguém que tenha mais experiência que a gente. Então é muito importante a gente abre esse contato justamente para a gente poder ajudar todos os profissionais e estudantes também. Eu estudo numa particular e a gente não pode publicar artigo, só resumo de literatura. Isso conta para a prova de títulos? Conta, com certeza. Artigo, resumo. Conta igual. E assim, mas é difícil, na verdade, você tem que verificar bem direitinho isso. Às vezes pode ser uma interpretação equivocada. Não tem problema em publicar, porque na verdade para a instituição, para a universidade, é excelente que os alunos publiquem. Então, assim, é muito bom para elas que isso na verdade até conta como uma instituição, conta pontos para a instituição ter publicação. Então, procurar um professor aí para ajudar que gosta da área de pesquisa. As próximas palestras, pessoal, eu estou finalizando, na verdade, a questão das palestras do próximo mês. A Elisa provavelmente vai vir, o Dutra vai vir, a gente vai fazer uma live, a gente está testando metodologias. Mas eu vou liberar já na semana que vem a programação total para todo mundo. Na verdade, a iniciação científica ela é excelente, artigos, resumos, relatos de casos, pessoal, aí vai muito do professor. Vocês têm que buscar o professor de vocês para trocar uma ideia com eles e ver o que vai rolar. Ver o que eles vão trabalhar. Mas assim, os professores de modo geral são bem receptivos, até porque para eles, para um professor, é muito importante a publicação. Isso conta pontos na avaliação do currículo dele. Então, assim, o professor de modo geral, eles gostam de publicar. Então, sempre tem que tirar essas dúvidas com ele.
Beleza? Pessoal, fazer o seguinte, só para vocês, quem assistiu semana passada, quem perdeu semana passada a palestra do Rodrigo, tá lá no YouTube, do canal do Portal da Fauna. Vocês podem conferir lá, é só entrar no YouTube, colocar Portal da Fauna, vocês vão achar o canal e tem o vídeo, tem a palestra do Rodrigo lá, o bate-papo do Rodrigo da semana passada. Então vocês fiquem à vontade de ir lá para assistir. E também, pessoal, eu preciso muito do feedback de vocês, tanto dos assuntos que vocês querem assistir, quanto, na verdade, do que vocês estão achando. Porque assim, ninguém é perfeito, ninguém é detentor da verdade absoluta, nem é nosso objetivo ser o dono da verdade. Então a gente precisa do feedback de vocês, pode ser em particular, tá? Que ninguém gosta de levar bronca em público. Vocês mandam em particular tantas palestras que vocês querem assistir, o que vocês estão achando, e aí a gente vai providenciar aí para vocês, vai ter várias coisas bem legais no futuro. Beleza? Pessoal, é isso que eu tenho por hoje. Mais alguma dúvida? Não? Ó, o Rafael, eu vou fazer o seguinte, eu vou conversar com eles depois e vou falar com algum residente atual para ele passar essa experiência. A Hanna acabou de sair da residência, tá num CETAS lá em São José do Rio Preto. Então, assim, a residência, ela pode dar o depoimento dela, que é muito bom, pessoal. Eu gosto bastante. Mas mestrado e doutorado para quem gosta da área de pesquisa. Beleza? Pessoal, fico por aqui, então. A gente conversa. Dutra, preciso falar contigo, cara. Me chama em particular, tá bom? E o Sempas, pessoal, é do meu coração. Então, eu sou apaixonado pelo Sempas, tá bom? Quem puder, pede estágio lá, que é muito legal, muito bom. Vocês vão amar, tá bom? Abraço, pessoal. Até mais.